Olá, turma. Vamos dar continuidade então na nossa última aula, que a gente começou a falar sobre intestino delgado e paramos aqui, né, em doença celíaca. Acredito que vocês já tenham ouvido falar nessa doença, conheçam, né, o termo, talvez conheçam pessoas, familiares, né, que tenham essa intolerância permanente ao glúten. Então, esses são outros termos, né? O espru não tropical ou enteropatia pelo glúten, também é bem colocado na literatura com esse nome, mas o que eu quero mostrar é que é uma intolerância permanente. Então, não tem cura, né? Ela não consegue digerir o glúten. Para ela, sim, o glúten é inflamatório. Então, o glúten não é inflamatório para 90% da população, somente para as pessoas com a doença celíaca, né? Então, ela tem uma sensibilidade imunológica e por isso dá tanta reação e para muitos casos, na maioria, dá diarreia. A fração do glúten mais inflamatória, então, parece ser a gliadina. Não sei se vocês lembram, né? O glúten é formado por duas frações proteicas, a gliadina e a glutenina, certo? Então, a gliadina parece ser a porção mais inflamatória que causa, né, mais a doença, tá? E ela vai levando a lesões muito graves na mucosa intestinal, porque a pessoa não consegue com isso nem quebrar o glúten e nem absorver outros nutrientes, porque aquela mucosa, aquelas vilosidades que a gente comentou na última aula, ficam muito permeáveis, a pessoa tem uma grande má absorção de forma muito generalizada a diversos nutrientes. Então, normalmente se descobre a doença bem no começo da vida. A proporção é maior entre mulheres para homens, mais nas mulheres, né? Mas também pode acontecer de forma tardia do adulto. Então, às vezes, a pessoa na infância tratou como outras coisas, não sabia, ou tinha uma certa tolerância, ainda que pequena, e na vida adulta desencadeou mesmo, a doença celíaca, tá? Pode acontecer, não é o mais comum. O mais comum é logo na infância, nos primeiros meses, quando começa a ter contato, né? Então, principalmente para as crianças não alimentadas, né, não amamentadas, que começam a ter um contato muito precoce com Nestogeno, sabe, esses maltodextrina que vem no composto lácteo, né, que acaba tendo centeio, trigo, tá? Então começa a estar presente com pão, alimentação que não é indicado nos bebês, nas crianças muito pequenas, e acaba descobrindo de forma muito precoce, até porque o intestino também da criança não estava ainda tão preparado. Eu coloquei a aveia aqui, mas a aveia por si só mesmo, na constituição da aveia, ela não teria, né? Porque a aveia vai ter avenina, não vai ter tanta glutenina e gliadina. Só que a nossa aveia no Brasil, ela tem contato, né? Então, os silos, o transporte, o armazenamento, eles são os mesmos das mesmas empresas, né? Que transportam trigo até no local do plantio, né? Então, faz essa rotação, uma hora planta trigo, outra hora planta centeio, né? Então, só por ter esse contato, a nossa aveia já é, vamos dizer aqui bem entre aspas, contaminada com o glúten, tá? Então, a gente tem nas frações mais tóxicas aqui, então, seria a fração alfa e beta da gliadina. Teríamos duas teorias para o processo da doença, né? Para a fisiopatologia acontecer, tá? Então, uma teoria das enzimas, a parte enzimática. Então, mais pessoas mais predispostas, né, teriam uma ausência de peptidase, então seria influência aqui da não, né, numa baixa da peptidase, ou então da ausência total de peptidase, isso é uma das teorias, e a outra teoria é a teoria imunológica, né, desencadeando mesmo todo o processo alérgico. Então, a deficiência enzimática seria uma predisposição, né, da pessoa, por isso que algumas pessoas também levam isso de forma mais tardia, é, vai tendo uma redução
uma deficiência dessa enzima, tá lá no enterócito, né, lá nas células intestinais, com isso vai diminuindo a capacidade digestiva, né, principalmente de quebrar o glúten, vai acumulando esse glúten como processos tóxicos, porque aí o corpo entende que, né, aquela parte não digerida é um antígeno, né, algo que precisa ser eliminado, algo que precisa ser combatido, e vai levando uma lesão na mucosa intestinal. Já a teoria imunológica, a pessoa, né, em contato, uma pessoa com predisposição, uma pessoa que, né, de repente, às vezes já tem alergia com outras coisas, tem, às vezes, outras doenças autoimunes, por aí, ela já tem uma predisposição também a desenvolver doença, né, a doença celíaca. Então, a mucosa dessa pessoa, em contato com a gliadina, faz essa formação, esse contato antígeno, anticorpo do glúten, né? Então, levando ali uma reação inflamatória, né? Então, essa leva uma lesão, essa lesão constante, porque a pessoa até então não sabe o que está trazendo, né? Toda essa diarreia, o que está levando essa coceira no corpo, esse mal-estar, esse inchaço, né, abdominal, principalmente na infância. Então, ninguém acha que é isso, continua dando chazinho, né? Então, a pessoa continua tendo contato com glúten sem saber o que que é, e as atrofias da atrofia das velocidades vão acontecendo, né? Então, começa a ter ali uma redução das vilosidades, as criptas ficam muito expostas, vocês lembram da produção de muco vai ficar prejudicada, né? E com isso também prejudicar a absorção de nutrientes. Então, o quadro clínico é que a pessoa tem muita diarreia, né? Vários episódios ao dia, e com isso, claro, vai ter um muito mal-estar, vai emagrecer muito, vai ter um déficit nutricional importante, não vai conseguir absorver muitos nutrientes, tá? A gente está falando de criança, né? Então, isso pode levar de uma forma que a pessoa pode levar até um déficit da estatura, não só do peso por idade, mas também da estatura por idade, né? Porque ela começa a não absorver bem os nutrientes e se impactar de forma crônica até na estatura. Então a gente consegue ver isso bem bem presente em crianças que têm baixa altura por idade do que é esperado na curva, tá? São crianças bem mais magras, por isso, quanto mais demorar o diagnóstico, pior, né? Então, de sintoma, essas crianças têm muito vômito também, não só diarreia, e a esteatorreia, né? Que eu falei para vocês, que é a diarreia com gordura, né? Então, uma diarreia, umas fezes com presença de gordura por má absorção mesmo de nutrientes, né? Então, a gente consegue ver crianças bem abaixo da estatura e abaixo peso também, então tem um emagrecimento, são bem desnutridas no sentido de ter muitas deficiências, tá? Não no sentido tão físico. Às vezes é uma criança um pouco mais baixa, mas está brincando, fisicamente ativa, tá? Só que assim, os exames dão bem abaixo do esperado, né? Se você for avaliar, tá? Então tem bastante anemia e bastante avitaminose, né? Ou seja, as vitaminas muito abaixo, porque não conseguem absorver. Aquela mucosa intestinal já está bem comprometida, né? Então, é, vamos agora para o síndrome do intestino curto, que vocês já pegaram pelo nome, é uma síndrome, né? Então, é um conjunto de sinais, não é uma doença única, e ela aparece de forma decorrente de pessoas que fizeram ressecção intestinal. Então, ela é uma consequência das ressecções intestinais. A causa da ressecção aqui precisa ser entendida, né? Às vezes foi um acidente, às vezes foi um tumor. A gente vê hoje com frequência até acontecendo em endometrioses graves, né? Ter que tirar, às vezes, um pedaço do intestino, mas o mais frequente é o câncer, né? Ou doença inflamatória intestinal também, que a gente já comentou. Então, a pessoa tira um pedaço do intestino e acaba levando aí uma má absorção até o corpo adaptar, e claro, tem que ter o socorro aí da alimentação, da dieta adequada, ela acaba tendo diarreias
e também má absorção de gorduras, então por isso a esteatorreia, levando ao emagrecimento, a um processo de desnutrição, tá? Então, a síndrome do intestino curto por si só não é uma doença, mas a pessoa pode desenvolver essa síndrome por ter tido ou estar tratando uma doença prévia que precisou tirar um pedaço do intestino. Então, quanto maior a ressecção, quanto maior a área afetada, pior vai ser, né? Porque ela vai ter menos área absortiva. Então, uma ressecção aí em torno de 70 até 80% do intestino vai deixar essa sequela aí grave, tá? Bastante, né? Então, doenças malignas, como eu falei do câncer, ou doença de Crohn grave, avançada, que também é uma doença intestinal sem cura, né? Uma doença inflamatória intestinal, ao longo da vida a pessoa pode fazer até mais de uma ressecção intestinal. Os locais, então, se for ali perto de duodeno e jejum, nas primeiras 24 horas tem uma alta da secreção gástrica, depois aquilo vai reduzindo, e a gente sabe que o alimento chegando ali no duodeno e indo para o jejum, a gente já tem estímulo para a produção de outras enzimas, colecistoquinina e tudo mais, então vai levar a uma insuficiência pancreática também, né? O quimoácido não vai aparecer ali, porque não tem jejum, tirou um pedaço do jejum, então isso vai acabar levando ali não vai ter essa ativação de colicistoquinina, de secretina, né, que a gente já tinha comentado. Então, isso também vai interferir na absorção dos nutrientes e também favorecendo a diarreia. Se for nessa região do ilho, então, que é já a área mais final, né, que a gente já falou, então ali ia ter uma concentração maior de absorção de gordura, então deficiência de B12, de sais biliares, né? Então acaba tendo um comprometimento maior aqui, normalmente tem esteatorreia, né? E é comum se não tiver aquela válvula ileocecal que eu falei na última aula, acaba aumentando, propiciando a translocação bacteriana, ou seja, bactérias do intestino grosso migrando para o intestino delgado, aumentando ainda mais a irritação dessa mucosa, piorando ainda mais a absorção dos nutrientes. Então, principalmente nessa área, onde a gente tem a absorção maior de gordura e de vitamina B12, né? Então, vai gerar essa desconjugação dos sais biliares, porque você não vai ter deficiência de sais biliares, né? Você não tem essa boa absorção, desconjugação dos sais biliares e acaba ficando muito tóxico para o organismo e o corpo vai querer eliminar. Então, gera muita diarreia. Então, causas aí dessa esteatorreia, né, que a gente vê, é a falta dos sais biliares, que emulsificam as gorduras, a gente sabe que é importante para a absorção de gorduras. Então, esse cólon fica irritado por esse excesso, né, dessa não ocorrência desses sais biliares, dessa desconjugação dos sais biliares, acaba sendo muito tóxico. Então, não absorve as gorduras e acaba gerando uma carga osmótica. Falamos de diarreia na última aula, então vai aumentando ali, não tem as dissacaridades, vai aumentando aquela osmolaridade e vai gerar água para aquele lumen, né? Então o intestino vai receber muita água, diarreia, só que uma diarreia com a gordura que não foi bem digerida, bem absorvida. E a anemia megaloblástica, a deficiência de B12, que a gente já vem falando já em algumas aulas, né? B12 é ácido fólico, então não tem receptores no ilho se a pessoa tirou, né? Se teve ressecção, então vai ter uma deficiência e tem uma menor ligação com o fator intrínseco, também pode acontecer, acaba também gerando refluxo dessas bactérias colônicas, também piora a absorção de nutrientes, como eu falei, né? Então, o quimoácido, né, o alimento, ele não teve esse tempo para entrar em contato com o fator intrínseco, quando é uma hipersecreção gástrica, por exemplo, ou na cirurgia bariátrica, como a gente já falou, né? E pior ainda mais se tirar ainda um pedaço aí importante do intestino, né? Então, principalmente na região final ali de ilho. Doença de Crohn. A doença de Crohn, então, como eu disse, é uma doença inflamatória intestinal, conhecida também como colite, tá? Então, granulomatosa, que é essa parte histológica que eu vou falar para vocês, né? É uma doença inflamatória crônica. A etiologia ao certo não se sabe, pode acometer qualquer área
sistema digestório, mas é mais comum em ilho e cólon, tá? A região mais afetada realmente é a parte mais intestinal, mas pode dar em qualquer, até em esôfago, sim, tá? Então, uma fase de atividade, atividade e fase de calmaria, fase aguda, fase crônica. Então, ela acontece da boca ao ânus, mas a parte mais acometida é a parte intestinal mesmo. Então, como eu disse, a etiologia é desconhecida, mas sabe-se que temos fatores genéticos, imunológicos e até emocionais envolvidos, tá? Normalmente, o que que acontece? Uma inflamação muito grave. Então, como eu disse, pode gerar, né, de forma desconhecida, mas a pessoa vai descobrir isso. E uma vez que ela tem esse diagnóstico, é para a vida toda, então, com áreas, com fases da vida tranquilas, calmas, que ela consegue comer quase tudo, e outras fases que ela não vai conseguir comer quase nada e vai ter que, às vezes, até passar tempos internada, né? E às vezes processos cirúrgicos. Então, é uma inflamação grave da mucosa, e com isso, como é uma inflamação muito grave e constante, vai levar a áreas de fibrose. Vocês já sabem, áreas fibrosadas são áreas o quê? Com menor ativação da célula, né? São áreas que estão perdendo função celular. E essas áreas muito fibrosadas podem levar a uma obstrução. E também porque como essa inflamação ela é profunda, ativa várias áreas, né, várias camadas do intestino que a gente já falou da mucosa, leva a obstrução também. Então, vários fenômenos desabsortivos. Então, esse indivíduo tem uma dificuldade grande de digerir vários alimentos e de absorver vários nutrientes. Então, não que o glúten faça mal para ela, não que ela, né, o leite é inflamatório para essa pessoa, mas para alguns casos, em alguns momentos, por causa da ausência das enzimas, né, dessa mucosa muito permeável, ela não vai conseguir absorver alguns desses nutrientes, né, desses alimentos. Então, aqui um aumento, né? A formação do granuloma na histologia é um indicador da doença de Crohn. Então, para diagnóstico, os médicos fazem biópsia, porque a pessoa pode ter outras doenças inflamatórias, pode ser uma retocolite, ela pode ter até intestino irritável, que a queixa no começo é muito parecida, né? Então, vai ter diarreia com sangue, às vezes com pus, com gordura, com alguma coisa. Então, às vezes ela pode ter um tumor, né? O médico vai precisar fazer uma colonoscopia e faz né? Tira um pedacinho para análise, né? Faz a biópsia e a presença dos granulomas identificam a doença. Então, precisa do diagnóstico médico, né? E se for a área afetada, como a gente vem falando muito nessa aula, dependendo da área afetada, tem um maior comprometimento nutricional. Então, se for a região de duodeno e jejum mais proximal, né, as vitaminas que a gente já comentou, vitaminas lipossolúveis, ferro, cálcio, magnésio, os ácidos graxos, cadeia curta, média, longa, né? Se for mais distal, né, um jejum mais longe, quase lá no ilho, maior eh, má absorção dos aminoácidos, dos disacarídeos, vitaminas hidrossolúveis e também de gorduras, né? B12, gordura. Então, bem no finalzinho, ele terminal, B12, como eu acabei de falar, má absorção de sais biliares. Então, qual é o quadro desse paciente? Muita dor abdominal, muita diarreia, principalmente dor nessa região inferior do abdômen, muito distendido, tem febre, tem perda de peso, tem medo de comer, então essa anorexia é pelo medo de comer e muita ferida perianal, tá? Então, essa região que acaba gerando fístulas, né? Então, as fístulas são caminhos alternativos para poder drenar secreção. Então, é comum o corpo abrir uma fístula, abrir ali como se fosse não é bem uma ferida, mas é como se fosse, né, abertura ali numa pele interna ou externa, né? Isso pode ficar para o externo, assim, para a gente
drenar isso, né, para o indivíduo drenar, toda a secreção com sangue, com pus, com restos alimentares, tá? Então fica uma ferida, uma região muito aberta, que é difícil cicatrizar e às vezes vai ter que fazer cirurgia, né? Então vai depender muito do quadro. E claro que vai gerar, com esse processo de fibrose, gera estenose da luz também, dificultando às vezes até um processo de evacuação futuro. Quando a pessoa começar a se curar, ela pode até ter constipação intestinal. Outras alterações que não são relacionadas ao intestino, que a gente vê muito, até por causa das deficiências e por ser uma doença inflamatória sistêmica toda, não é intestinal, mas ela vai cursar por uma inflamação no corpo, né? Ela gera outras situações, então o indivíduo acaba tendo inflamação hepática, até por causa também de um excesso medicamentoso, né? Tem uma carga medicamentosa muito alta. É comum esses pacientes terem artrite e na coluna, né? Principalmente a região da coluna, tem muitos casos de artrite, má deficiência de cálcio também relacionada, e litíase, né? Cálculos biliares, tá? Então, pode desaparecer com a ressecção, com a perda da parte doente do intestino, ou não, tá? Mas pode, normalmente, tirando a parte muito comprometida do intestino, o quadro, né, a qualidade de vida do paciente melhora, só que não é a cura. Ele pode vir a ter até em outros focos, em outras áreas no intestino, tá? Então, vamos entender novamente um pouco do quadro da esteatorraia que eu já tinha comentado, né? Que tem uma má absorção de gordura, porque não tem, bem na região ali do ilho, não vou ter a parte da absorção dos sais biliares, né? Então, absorvo menos as gorduras, com isso vou absorver menos as vitaminas lipossolúveis, levando a alterações imunológicas, né? Porque essas vitaminas são importantes no reparo, na regeneração celular, né? São antioxidantes, né? Essas vitaminas têm esse poder antioxidante, são presentes na regeneração celular. E isso, se for num indivíduo mais jovem, né? Adolescente, jovem, pode levar a um retardo de crescimento, tá? E o que a gente vê também é uma alta atividade da vitamina D e sangramento anormal. Então, o indivíduo acaba tendo deficiências de cálcio, né? Vai acabando mexendo nessa modulação da absorção de vitamina D e cálcio, então leva essas alterações ósseas e de coluna, como a gente falou, e acaba tendo muito sangramento também. Aqui são só alguns dos medicamentos, né? Porque hoje já tem até outros medicamentos, mas o sulfanazida, por exemplo, é muito utilizado até hoje, e os corticoides também. Eles usam muito corticoide, então eles ganham peso, eles têm um rosto muito, que chama de rosto de formato de lua, né? Bem com parece que está muito inchado mesmo, faz essa ideia mesmo, tá? Porque a quantidade de corticoide é muito elevada, então aumenta aí esse peso, tá? Pelo corticoide, mas também não é só isso, né? É toda a parte de inibição da absorção. Então, tem uma menor absorção de folato, de cálcio, como eu acabei de falar, de vitaminas lipossolúveis, né? Então, vai levando aí até um quadro de osteoporose e anemia, como a gente acabou de citar. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido esse momento e até a próxima aula.